Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é a diferença na tua saúde entre conservantes naturais e conservantes sintéticos. Mas antes, curta, comente, compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em protocolos de medicina ortomolecular, pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo. E medicina ortomolecular, para quem não sabe o que é a parte da ciência que estuda o que cada componente ou nutrientes dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas metabólicas e catabólicas. E com isso a gente consegue prevenir e evitar e até curar algumas doenças somente com alimentos. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é o seguinte, é falar para vocês saberem quais são os conservantes natural. Evidentemente que eu sou um defensor de conservantes mais natural. E quais os conservantes sintéticos, que quem me segue aqui, seguir o que eu tenho tentado explicar, você deve fugir de conservantes sintéticos. Então vou dar uma pincelada em todos os conservantes naturais, aonde aparecem, em quais alimentos, para ninguém dizer e falar assim, não, o Reginaldo é totalmente contra qualquer tipo de produto industrializado. Não. Eu sou contra os que usam produtos que fazem mal para quem está consumindo. Então, eu como especializado na área, a minha função é essa. Eu não consumo e vou falar para vocês, eu não consumo por causa disso, que faz mal para isso. Então, eu sou químico, engenheiro químico e bioquímico também, então a minha função é saber o que cada um faz e tentar explicar para vocês evitar maiores problemas. Então, os conservantes naturais, então, para vocês saberem, então, existe o açúcar é um conservante natural e ele tem função antifúngica e antibiótica. Aonde é usado o conservante açúcar em alimento industrializado? Então, desde os processos mais antigos se faziam os doces, né? São as compotas de frutas caramelizadas ou cozidas na calda. Então, se fazia doce de figo, doce de goiaba, cozido na calda, o doce de mamão verde. Então, vários doces artesanalmente se fazia em casa. Hoje você vai encontrar eles industrializados nesse formato aqui, ó. Então, vou dar alguns exemplos hoje para vocês, ó. Vocês vão achar assim, ó, pêssego em calda. Então, o pêssego em calda ele é cozido na calda de açúcar. O açúcar, no processo de cozimento, a fruta incorpora açúcar e o produto fica conservado. Aqui, a única coisa que pode aparecer aqui é a água, açúcar e como um acidulante que também funciona como conservante natural, o ácido cítrico. Para quem não sabe, o ácido cítrico ele é um acidulante, mas também é conservante, e 70% das frutas tem esse ácido, tá? Que é as frutas comestíveis. Evidentemente que existe fruta não comestível. Qualquer dia eu falo que existe, eu vou mostrar para vocês que existe fruta não comestível, tá? Porque o conceito biológico da fruta eu já expliquei. É a polpa que envolve a semente, então nem toda fruta é comestível. E nem toda fruta é doce, tem mais isso também, tá? Tem fruta que é amarga e tal, mas isso é assunto para outro vídeo, vamos lá. Então vocês vão achar assim doce em caldas. Então, industrializado, pêssego em calda, figo em calda, abacaxi em calda, morango em calda, se eu não me engano tem goiaba em calda. Então você vai achar vários tipos de doce em supermercado, sendo só açúcar, água e ácido cítrico, ele é natural, não vai te fazer mal, a não ser engordar se você comer muito, tá? Por quê? Porque é alimento calórico por causa do açúcar. Então vamos lá. Então você vai achar muito desses doces de frutas em calda. Outro conservante natural é o sal, tá? Cloreto de sódio, que vocês conhecem como sal de cozinha. Então o que você vai achar industrializado feito na salmoura, que é só água e sal? É isso aqui, ó. É o milho verde em salmoura, você vai achar ervilha, você vai achar seleta de legumes, outras conservantes, azeitona e palmito, e talvez alguma que eu tenha esquecido. Então tudo isso você vai encontrar na forma de salmoura, cozido só na salmoura, e derivada da salmoura tem mais um que vocês vão encontrar, que também é natural, que é a conserva em picles. Qual a diferença do picles da salmoura? É que além da água e o sal,
vai ser incorporado também o ácido acético. O que é o ácido acético, bioquímico? Você fala esses nomes, a gente não entende. Ácido acético é o vinagre, tá, gente? Então, uma solução em 5% de ácido acético em água é o que você conhece como vinagre, que ele é derivado, ele pode ser produzido de vários tipos de alimentos, tanto do álcool como da maçã, como de cana-de-açúcar e todos os outros que possibilita fazer uma fermentação alcoólica. Então, é possível fazer o ácido acético, que é um conservante natural, tá? Então, que é o vinagre. Então, o picles é feito na salmoura e acidulada com vinagre, que é o ácido acético. Você vai encontrar o picles de pepino, aquele pepininho japonês, vai encontrar aipo, o nabo, a batata, a cenoura e mais alguns vegetais aí que você vai encontrar no formato de picles. Dá para fazer caseiro também, tá? Só para você saber, procura a receita de picles caseiro, fica muito bom, aliás. Se conserva lá na geladeira por uma semana, você já pega os vegetais ali, você gosta, faz os que você gosta e come com carne, como você quiser comer. Esse é o picles, então ele usa salmoura e também usa o ácido acético, que é o vinagre. Outro conservante natural que você vai achar, tem um outro sal, mas eu vou falar a parte. O outro conservante natural que você vai achar é o óleo, tá? Então, o que você vai achar em óleo? Algumas proteínas conservadas em óleo, que é o caso da sardinha, e também você vai encontrar em molho de tomate, que é o tomate com sal e água. Então, o óleo, como conservante, ele também é usado tanto na sardinha, e ele era usado antigamente, o pessoal que é mais antigo, ou já deve ter visto falar, ou foi no interior, que era, por exemplo, o pessoal matava um porco no interior, Goiás, Minas, tem muito essa tradição, ainda tem no interior. O pessoal matava um porco e ele dividia em pedaços e fazia frito na própria banha e com um pouco de óleo, aquele monte de carne de porco. Não tinha refrigeração, não tinha geladeira no interior, então colocava naquelas latas e ali ficava consumindo por um mês, 2 meses. Então fazia aquele verdadeiro mutirão familiar, matava um porco, já todo mundo picava e fritava em grande quantidade, e ali eles iam tirando pedaços para ir consumindo. Então já estava pronto, era só tirar, esquentar, esquentava com arroz, com feijão, com verdura que você quisesse lá e comia. Então a carne já estava pronta. Então fazia muito isso, carne de porco. E na carne de boi, de bode, o pessoal que é nordestino já deve ter visto falar, o pessoal fazia a salga, que é um processo, inclusive, um dos processos mais antigos de conservação de proteína, que é a salga. Isso remonta a mais de 3.000 anos atrás. Abatia um animal e pegava, salgava a carne, e ali você colocava numa despensa, pegava depois de 3, 4 dias de sol, tirava todo dia para pôr no sol para pegar sol. O sol resseca e ficava salga. Aí você dessalgava na hora de consumir, fritava, cozinhava e comia do jeito que você quisesse. Então, para proteína animal, a salga. E tem que falar também, além do cloreto de sódio, que é a salga do sal seco e seco o sal passado só na carne e secado ao sol, essa é a chamada carne de sol, e o charque deriva disso aí. E tem o nitrato de sódio, que é um sal normal, só que o nome dele, conhecido comercialmente, é o salitre, que na verdade alguém que entende um pouco mais vai falar, mas eu ouvi falar que salitre, como sal, como conservante, ele tem uma tendência à retenção de líquidos. Sim, ele tem uma tendência à retenção de líquidos se você consumir muito. Então eu vou dar uma pincelada aqui, que no curso, por exemplo, de biotecnologia de alimentos, que fazia parte da engenharia química, a gente fez um monte de tipo de doces, compotas, que é isso que eu estou mostrando para vocês, que industrialmente é produzido e era produzido artesanalmente, e tinha o presunto. Então as receitas originais, tanto de salsicha, de presunto, no caso do salsichão, há mais de 300 anos atrás já se tinha receita na Alemanha. A única coisa de mais ruinzinha que usava naquela época era o amido de milho, que era o aglutinante. Hoje eles estão usando o carboximetilcelulose. Para quem não sabe, o amido de milho é a maisena, tá, gente? Então a maisena era o aglutinante para dar aquele formato, usava o resto moído lá de carne, proteína animal, gordura, temperava e fazia. Então, há 300, 400 anos atrás, quando foi desenvolvida a salsicha e o presunto, não se usava conservante sintético. Então, o processo ao bacon, o processo à salga da proteína, então não tinha nenhum tipo de conservante sintético. Então,
As receitas original de presunto usava só salitre, que era nitrato de sódio, o sal de cozinha e usava o alho. Só lembrando, o alho também é um conservante natural, tem eficiência contra praticamente só contra a bactéria, não tem contra fungo por causa da presença da alicina, que tem função antibiótica. Não obstante, o chá de alho é usado para gripe e ajuda até a combater o princípio de pneumonia, já que ele tem eficiência contra a bactéria quando a pessoa está com gripe. Só um parênteses, qualquer dia eu falo desses remédios naturais. Então, o presunto era feito desse jeito. Então, presunto, salsicha, tem receita tradicional, a alheira, para quem não sabe, a alheira é um tipo de embutido de origem portuguesa, que é feito com um resto de pão, um resto de porco abatido e tal, toicinho do porco, fazia a alheira. Então, esses são embutidos que eram usados conservantes naturais. Nos últimos 30 anos, o pessoal está colocando muita porcaria. E aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, né? O órgão de vigilância sanitária, que chama Anvisa ali, pagar ali, aprova o que quiser. Então foi incorporado o carboximetilcelulose, que é aglutinante e conservante, que é um derivado da celulose, no lugar do amido, porque ele conserva mais, salsicha. E como corante eles usam carmim, que é um corante sintético, faz mal para o intestino, tem um monte de coisa. E quem tiver dúvida, na série de shorts, alimentos que te brocham, alimentos que faz mal para a sua virilidade, essas coisas, eu estou falando desses alimentos, vários alimentos industrializados. E lá eu já estou fazendo a crítica, mostrando até o rótulo que tem polissorbato 80, BHT. Vocês vão encontrar essa sigla, BHT. Quando vocês verem BHT, é butil hidroxitolueno, é conservante. CMC é uma sigla, carboximetilcelulose, também faz mal. Polissorbato 80, outro conservante. Lecitina de soja. Então vocês vão encontrar vários conservantes nessa linha e que fazem mal. E na semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre os aromatizantes sintéticos, os naturais e os sintéticos. Então foi o resultado das pesquisas que eu estava fazendo ontem, alguns receituários, que eu pego tudo em receituário para vocês verem. E aí eu vou fazer esse vídeo mostrando o que são os aromatizantes naturais e quais são os aromatizantes sintéticos. Evidentemente que quase todos os sintéticos fazem mal. Então o que eu queria dizer com esse vídeo? Vocês passem a prestar atenção no rótulo quando vocês acharem isso. Então BHT é usado em margarina, em salsicha, em presunto, apresentado, mortadela, quase tudo esse negócio. De alimento industrializado, proteína ou só a carne salgada, e você encontrar algum açougue tradicional que ainda faz a carne salgada, e o bacon, que é só a salmoura e a defumação. O bacon não faz tanto mal, a não ser que você tenha problema de pressão alta, porque é um pouco mais salgado. Então era isso que eu ia falar, para alguém que tem problema de pressão alta, evitar o sal, mas só lembrando que eu já fiz vídeo sobre pressão alta vem de gorduras saturadas e amidos, tá? Então controle esses alimentos industrializados com gordura saturada e amido, que você consegue controlar o peso. Controlando o peso, você não vai ter problema de pressão alta, evitar a gordura corporal. É isso que eu ia falar. Então, você evitando esses alimentos industrializados, com esses conservantes industrializados, você vai evitar um monte de problema de saúde para você. Então, conservante sintético, evite sempre. Então, os alimentos que têm conservante natural, você pode consumir. Geralmente não tem problema nenhum, a não ser o sal com restrição só para quem já está com problema de pressão alta. O assunto do vídeo era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, me ajuda a compartilhar o canal para ver se a gente cresce um pouco. Eu estou abrindo uma sessão para vocês. Quem quiser dieta, eu vou dar assessoria gratuita para fazer dieta, para emagrecimento, para ganho de massa muscular. Para qualquer coisa, é só me passar via comentário altura e peso. A gente faz a primeira triagem, vai passando dieta. Se o pessoal estiver acompanhando, depois a gente faz via zap com acompanhamento mais diário, via zap. Então eu passo dieta para quem quiser dieta para ganhar massa muscular, para emagrecimento, para hipertrofia. Pode passar comigo que eu vou fazer essa assessoria via canal gratuitamente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe.